seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim aqui com esse vídeo pra gente poder bater um papo, sabe? Porque eu fiquei pensando. Isso na verdade aconteceu há muito tempo. Eu vi aquele filme Adolescência. Adolescência ou Adolescentes? Adolescentes. Eu acho que é Adolescência mesmo, que tá passando na Netflix, que tem muita gente comentando sobre isso. Imagine um filme que alugou um triplex na minha cabeça. Mas antes de falar sobre o filme, gente, não repara não que eu tô descabelado. O que acontece? Eu lavei o cabelo hoje e agora eu faço a progressiva, né? E a única forma do meu cabelo ficar bom quando a progressiva tá assim, precisando ser feita, é eu prendendo ele usando gel. Só que meu cabelo, não sei se vocês conseguem ver aqui na frente, ó, tá muito quebradinho. Então eu evito ao máximo passar gel. Eu gosto de passar gel, mas só quando eu vou sair e no normalzinho ficar dentro de casa, ficar deixando ele assim mesmo, todo bagunçado. O certo seria eu estar arrumando, né? Pra poder aparecer aqui com uma visão melhor pra vocês. Mas a gente já é amigas, então eu não preciso estar aqui. Então, assim, eu posso estar aqui sendo normal no meu dia a dia. Isso também é um outro assunto que eu quero trazer. Porque eu tô trazendo muito vídeo sobre experimentando. E eu tô naquele momento que, tipo assim, eu não tô saindo de casa, não tá acontecendo nada de interessante na minha vida, só minha vida acontecendo de forma normal mesmo e tudo. E aí eu fico meio, ai, o que eu vou gravar pro YouTube? Porque parece, sabe, que eu tenho que sempre estar com alguma novidade, alguma coisa legal pra poder estar mostrando pra vocês, pra poder a gente criando um laço, assim, né? Uma afinidade. Só que não tá acontecendo isso. Então eu tô querendo trazer vídeo tipo normal mesmo, do meu dia a dia. E aí vocês vão me dando feedback. Antigamente eu recebia mais comentário, hoje em dia eu nem recebo comentário de vocês mais falando, sabe? Me ajudando mesmo, compartilhando, virar aqui um espaço nosso da gente conversar sobre tudo, trazendo esse tipo de coisa. E por isso também que eu quero trazer aqui pra vocês sobre o filme que eu vi, né? Muita gente já deve ter visto também. Ele não é um filme, eu vou falar aqui mais ou menos o spoiler do filme, mas só que o principal do filme não é o spoiler do filme. É a mensagem que o filme quer trazer. E quando às vezes tem muita gente que viu e falou que não gostou, mas eu acho que a pessoa não conseguiu captar a mensagem, sabe? Aquela mensagem que o povo quis passar. Porque o filme é o seguinte, fala sobre um menino. Ele é criado em uma família, parece muito estruturada, onde que o pai cuida muito bem, sabe, da família, respeita os filhos, respeita a mulher dele. Em momento nenhum mostra ele, sabe, sendo grosso, tratando a mulher dele de uma forma grotesca, sabe, ou minimizando ela pelo fato dela ser mulher. Tem a irmã dele parece ser um amorzinho de menina também, que também tá ali naquela fase da mais adolescência para jovem. Tem a mãe dele. Então, tipo assim, olhando pelo que o filme mostra pra gente, parece uma família estruturada, uma família normal, que tem aqueles recorrer, né, do dia a dia mesmo, de pais que trabalham, eles não são ricos, mas têm uma vida boa, sabe? Então, tipo assim, porque a gente tem mania muito de julgar, às vezes, uma coisa que acontece na vida da pessoa, como, mas também, né, fulano não teve condições, às vezes foi pro crime por causa disso, às vezes é assim porque foi criada em uma família sem estrutura nenhuma, destabilizada. E muitas das vezes não tem nada disso. Muitas vezes, sabe, existem outros pontos, porque eu, como mãe, falo, não tem nada pior do que você criar um ser humano. Eu acho que é a coisa mais difícil que existe nesse mundo. A gente carrega um peso, uma bagagem invisível, que é muito ruim. Porque a gente, como mãe, a gente sabe aonde os pais da gente errou com a gente. E errou. Sabe, não existe falar, ai, nossa, meus pais eram maravilhosos, nunca fez nada de que eu pudesse reclamar. A gente sempre tem, porque eu acho que é normal, a gente sempre falta em alguma coisa, né, com os filhos da gente. E aí, quando a gente se torna pai, a gente pensa, eu não vou faltar nesse pedaço com meu filho. Só que você também não consegue suprir outros. Então, lá na frente, o Henrique, eu tento suprir o que eu senti falta. Lá na frente, o Henrique vai falar que eu senti falta de alguma coisa, vai tentar suprir isso pro filho dele, entendeu? E aí vai indo, sempre um tentando suprir. Porque quando a gente parece que a gente acaba focando demais numa parte e acaba não dando atenção na outra. Ao invés, a gente não consegue manter um equilíbrio. Fora que hoje em dia também tá um porre cuidar. Por exemplo, vamos falar sobre o apanhar. E eu cresci apanhando. Aí tem gente que vira e fala, mas apanhar não mata ninguém. Concordo, mas pode trazer trauma? Pode. Eu faço tratamento hoje em dia com uma terapia e consegui entender, eu acho que a maioria das pessoas da minha geração vai conseguir entender de que o bater também não é a solução. Eu acho que não deve bater de forma nenhuma. De forma nenhuma, nenhuma, nenhuma. O espancar, sim. O espancar eu acho totalmente errado. Mas dar uns tapinhas, sabe? Eu sou até a favor, assim, de
dar ali um tapa em tudo. Eu não bato no Henrique, nunca bati no Henrique nem nada, mas igual eu falo, né? Cada mãe é cada mãe. Cada situação é uma situação. Conheço gente que já deu uns tapinhas no filho e, sabe, foi uma situação que realmente eu acho que se tivesse acontecido comigo, talvez também ele tinha perdido a estribeira e tinha dado pelo menos um tapa ali. Mas, por exemplo, imagina você tá conversando ali com seu filho, do nada ele solta um palavrão. Às vezes no impulso, quando você vê, você já pá, na boca dele. Pelo menos minha mãe teria me dado isso. Tinha arrancado pelo menos uns 5 dentes assim, ó. Então, sabe, eu acho que dependendo da situação, um tapinha não é errado, não. Mas aí, vamos lá. Aí tem gente que fala, ah, as crianças estão assim hoje em dia porque não apanha. Mas lá atrás também teve um monte de gente que apanhou e também se tornou uma pessoa. Ah, fulano é assim porque apanhou demais, coitada, a mãe não dava paz. Teve gente que apanhou demais e também se transformou numa má pessoa. Por isso que hoje em dia é muito complicado, porque hoje em dia as pessoas não estão só cuidando. Elas cuidam dos dela, acham que aquilo dali é a verdade absoluta e julga todo mundo que cuida de forma diferente. E eu acho que, tipo assim, no decorrer, no dia a dia, no convívio ali, é muito complicado, sabe? Da gente julgar a criação de como a outra pessoa tá fazendo pra vida dela. E eu tenho uma certeza absoluta que, como mãe, que por pior que a mamãe esteja fazendo, segundo a minha visão, eu ainda acredito que ela está tentando fazer o melhor que ela pode. Porque a gente, como a gente, não tem nada mais importante do que a felicidade e o bem-estar dos nossos filhos. Então, eu não acredito em uma mãe, estou falando uma mãe, não uma paredeira que só pariu e deixa a criança jogada por aí. Mas a mamãe, ela não iria fazer, sabe, por maldade. A mamãe não iria bater para corrigir por maldade, pensando, nossa, estou trazendo traumas, transtorno. Uma mãe não deixaria de apanhar, pensando, ah, tô criando um menino Nutelinha, sabe? Que vai ser irresponsável nem nada. Eu acho que realmente a gente consegue enxergar dentro da nossa mente um caminho e a gente segue ali. E eu acho muito errado ser julgado em questão a isso. Então, voltando lá para a questão sobre o filme, né? Que eu já até desviou o assunto aqui. Mas lembra que eu tenho TDAH, então é por isso, sabe? Eu começo um assunto e quando vê, já fui. Voltando pro filme. Esse menino, ele é acusado de matar uma colega dele da sala dele. E o filme gira em torno disso. Ele é preso, ela tem os detetives, ele pede para poder ser assistido com o pai. E o filme tenta trazer isso, tipo assim, em como pode uma criança cometer um crime assim tão violento contra uma amiga. O que no filme os detetives no início, sabe, até tenta tipo ver se tem algum problema na família dele, com o pai dele. Porque, tipo, acho que quando acontece uma criança, a primeira coisa que a gente pensa é como que foi os pais? E não encontraram, sabe? Porque não tem como encontrar. Porque eu falei que vocês realmente teve isso, dos pais ter tido uma criação muito assim, dos filhos muito boa. Aí, pra mim, acho que entrou aquele puff na minha mente. Primeira questão que me questionou. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa. 2 filhos totalmente diferentes. A gente tem mania de, às vezes, pensar assim. Eu falo isso como eu só tenho o Henrique, né? Mas eu tenho outros irmãos. Os pais têm mania, muitas vezes, de criar os filhos com uma igualdade. Acha que o que eu faço para um, eu tenho que fazer para outro. Porque senão não é legal, não é correto, não é tudo. Só que eu não acredito na igualdade. Eu acho que não tem nada mais desigual do que a igualdade. Vocês vão conseguir me entender. Eu acredito na equidade. Porque vamos supor, eu tenho aqui 1,76. Deixa eu pensar, minha tia tem 1,52. A gente tá em algum lugar para assistir alguma coisa e tem um muro de 2 metros na frente. Não, se você me dá uma escadinha de 30 centímetros, eu vou conseguir enxergar através do muro. Se você der para minha tia, ela vai ficar com 82, quer dizer, ela não vai conseguir enxergar. Adiantou a igualdade ali naquela situação? Não adiantou. Então, tipo assim, a igualdade nem sempre é igual. E aí eu entro em questão disso, de questionando. Graças a Deus, gente, que eu não tenho mais do que um filho. Porque se esse filme já mexeu com a minha cabeça dessa forma, imagine ainda se eu tivesse. Porque os pais, eles tentaram dar para os filhos a mesma coisa, sabe? A mesma criação e tudo. E depois, lá na frente, no final do filme, eles percebem de que o menino precisava de uma outra coisa diferente, sabe? Eles também falharam. Mas é porque você pensa assim, por um filho eu fiz isso, aquilo, outro filho deu certo, beleza, vou continuar repetindo aquele método e vai dando certo. Só que as coisas não funcionam assim. Por exemplo, aqui em casa, eu sou muito mais essa coisa de família, de querer ficar junto, sabe? Eu sou muito mais apegada. Minha irmã já é totalmente aberta.
Tipo, se tiver que sair, eu gosto, tudo que vai fazer, eu gosto de fazer, vamos fazer em família e tudo, sei lá o quê. Minha irmã, se ela tiver que fazer sozinha, se minha irmã não tivesse filho, eu nem sei qual que seria a última vez que eu tivesse visto, que eu ia ver ela. Ela ia simplesmente pegar uma mochila, ia viajar e ir pelo mundo, a gente ia ficar recebendo mensagem dela de vez em quando, onde que ela tava, como é que ela tava e tudo, e aparecer, sei lá, de 6 em 6 anos, sabe? Pra poder visitar a gente tudo. E é porque ela não gosta da gente? Não, mas é o jeito dela. Ela é mais estourada. Tipo assim, ela não é de guardar desaforo, sabe? Ela fala o que pensa e não tá nem aí. E eu já aguento coisa pra caramba. Eu sou esse tipo de coisa. E a crescimento tem a ver com criação, sabe? Mas também não sei se as criações foi a mesma, né? Porque como eu sou mais nova, eu não sei como minha irmã foi criada, mas como eu fui criada. Mas a minha irmã é muito mais fácil, tipo, ter uma discussão com a minha irmã do que comigo. Eu prefiro calar, guardar pra mim tudo. Não aconselho, porque isso traz muito transtorno, sabe? Até mesmo doença para a vida da gente. É bom a gente falar, a gente ter essa liberdade de falar. E que é o que eu tento trazer pro Henrique. Muitas vezes as pessoas também me julgam porque eu tento, sabe? Por mais que eu falo com o Henrique, olha, Henrique, você não pode mexer no telefone na segunda e na terça-feira. Só que eu gosto de conversar com ele, eu gosto de escutar pra ele, tipo, o que ele acha dessa decisão que eu tomei. Ele acha justo? Ele não acha justo? Já aconteceu do Henrique não fazer uma coisa, ele tem as obrigações que tem pra fazer durante a semana. Ele chegar, não fazer na quinta-feira, não ter feito, e eu coloquei ele de castigo. Ele vira e fala, mãe, eu não acho justo você ter me colocado de castigo porque eu não organizei tudo, sei lá o quê, e você tirar meu telefone, porque aconteceu isso, aquilo, outro. Tem dia que, vamos supor, ele tem a obrigação da semana, tem dia que ele chega e fala, mãe, olha, hoje eu não tô bem, eu posso não ler o livro hoje, eu posso não fazer sei lá o quê, eu tento entender ele, porque eu também sei que, tipo, por mais que eu queira, eu saber que aquilo dele é bem pra ele, eu não tô bem todos os dias, como é que ele vai estar? E a gente também fala, mas criança tem preocupação com o quê? Gente, tem os hormônios também, quer dizer, a criança ela vai indo, depois virando a fase. Se a gente, como mulher, a gente tem ali aquele momento nosso de estresse, de TPM, na gravidez, os hormônios mexer, por que que uma criança não vai ter também? Primeiro que o cérebro da criança não tá nem formado, o nosso cérebro que tá formado já é assim, tipo, a gente já toma um monte de decisão errada, imagina uma criança, entendeu? Então, tipo assim, eu tento manter isso daí. E às vezes eu acho também que eu tô errando. Porque eu tento, às vezes, sempre, todo mundo até fala que eu sou meio a dona Florinda, na hora de colocar o Henrique de castigo. Porque às vezes eu tiro ele do celular e eu deixo ele mexer no YouTube. Eu deixei ele mexer no videogame. Mas é porque eu sei que o negócio dele é o celular. E ele fala às vezes, nossa, minha mãe é muito brava. E eu só tirei ele do celular. Ele tá ali mexendo no videogame, tudo normal, sabe? Mas aí, pra ele já é. E pro povo acha que eu tô dando mole. Só que eu entendo ele, sabe? Eu consigo entender ele. Então, eu acho que eu não vou punir ele por uma coisa, tipo, ele não fez os afazeres, eu vou dar aquela punição totalmente severa. Eu acho que tem que ter aquele limite ali. Quando ele fizer uma coisa, mas assim, eu vou punir ele de acordo com o que ele for fazendo. E eu tento explicar pra ele, Henrique, você vai ficar sem celular porque eu peço pra você fazer as coisas e você não faz. Eu te dei até quinta-feira pra você poder se organizar. A gente tem esse acordo e você não cumpriu. Então, você vai ficar sem telefone porque eu não acho justo. Você, na hora de fazer suas coisas, você falar que não tem tempo, mas na hora de mexer no telefone você tem. Na hora do telefone você tem disposição. Para outras coisas você não tem, entendeu? Então eu tento fazer dele porque eu quero que ele se expresse. Porque eu não quero lá na frente alguém falar alguma coisa com ele e ele ficar calado. Porque a minha geração também, as gerações anteriores também, a gente cresceu muito aprendendo onde que a gente tem que respeitar os mais velhos. Não importa se ele tá completamente errado, você cala a boca e tá bom. Sim, senhora. Não, senhora. Sim, senhora. Não, senhora. E isso acarretou que, hoje em dia, qualquer pessoa que mostra um tipo de autoridade pra mim, ele pode estar errado e eu abaixo a cabeça. Às vezes minha mãe até briga comigo, falando, que não paga a sua conta. Só que não adianta, sabe? Na minha cabeça, eu cresci assim, ela me ensinou dessa forma também, a ter um respeito com as pessoas mais velhas e tudo. E, tipo, não me foi passado de que a pessoa mais velha também tem que ter a razão. Não, a pessoa é mais velha e a gente... Porque minha mãe também foi criada assim. Minha mãe foi criada com a minha avó e minha avó ensinou minha mãe sim. Então, quer dizer, ela replicou o que ela aprendeu e que ela achou que deu certo. Eu vi que hoje em dia eu já baixei muita cabeça pra gente, sabe? Que deveria ter tomado uma resposta de tudo. Não é porque a pessoa é mais velha de que ela tem o direito de fazer qualquer coisa com a outra pessoa. Então, eu tento passar isso pro Henrique. Vai ser educado, vai respeitar sim. Mas não, você não tem que abaixar a cabeça quando você estiver certo ou outra pessoa estiver errado. Dá o seu ponto de vista, afasta, faz qualquer coisa. Mas eu quero que ele seja diferente de mim nesse ponto. Gente, e eu não tô aqui falando que, eu sou a mãe perfeita, arrumei o método incrível, porque não arrumei. O Henrique tá aí com 11 anos
Só o futuro vai saber, né, o que vai acontecer e tudo, mas eu tô tentando fazer minha parte, igual eu falei. E da melhor forma, do que eu acho que vai funcionar no nosso caso. Então, a ideia é uma coisa, sabe? Que eu acho que o filme me trouxe muito pensamento. Filhos não são iguais. As pessoas não são iguais. Então, o que deu certo pra mim, o que minha mãe fez, que me fez ser essa pessoa hoje em dia, talvez não vai dar certo pro Henrique, e eu vou ter que mudar isso. E muitas das coisas que minha mãe fez pra mim, que deu super certo pra mim, também eu trago pro Henrique. Mas será que é isso que ele precisa? Sabe? Porque, igual eu falei que minha mãe me ensinou esse negócio de respeito e tudo, né? Tanto que eu tenho várias amizades que são tudo pessoas mais velhas. Quando eu fiz faculdade, minhas amizades eram todas de pessoas mais velhas, pelo jeito que eu, sabe, que eu aprendi a criar. Eu gosto ali de estar naquele meio, eu gosto de ficar escutando histórias e tudo. Então, tipo assim, tem muita coisa, nossa, se eu tivesse que colocar, né, isso daqui é o que minha mãe fez de bom, que hoje em dia eu consigo enxergar, mas teve esse nível aqui também, sabe, que ela, na criação dela também, que eu acho que ela foi falha e que também acabou prejudicando. E eu falei, e tá tudo bem. Viu, mãe? Tá tudo bem que você me assistiu. O outro ponto também que eu achei super, assim, sabe, diferente. Gente, vou fazer tudo assim, explicando aqui pra casa. Eu adoro jogar. Nossa, se deixar eu jogo o dia inteiro, sabe? Em computador, celular nem tanto. Mas computador, em videogame, eu amo jogo. Então eu já sou eu sou na criação, eu sou a velha nova geração, porque eu sou da geração da tecnologia. Quando eu tava ali crescendo tudo, eu já fui uma criança com telefone, entendeu? Com videogame. E minha mãe não. Minha mãe, você vê, ela viu, acho que a televisão chegando. Então, para ela, a tecnologia, ela não consegue enxergar 100% como futuro. Então, quando às vezes o Henrique tá ali o tempo inteiro no telefone e tudo, minha mãe já enxerga ali uma coisa ruim, que às vezes ele tá perdendo tempo. Eu já não enxergo como uma coisa ruim. E a quantidade de gente que você vê que mudou de vida porque tava ali, abriu ali um canal de jogo, sabe? Por isso, eu até comentei com vocês que eu quero fazer um canal de YouTube com o Henrique, que já que o Henrique gosta de jogar, por que não jogar gravando e às vezes ali vai estar o futuro dele? Eu consigo entender, eu quero que o Henrique estude. Outra coisa que eu já falei várias para vocês, a quantidade que eu faço o Henrique ler, estudar e tudo. Mas eu entendo de que hoje em dia a faculdade nem sempre é o futuro. Você encontra várias pessoas aí sem formação nenhuma e muito bem sucedidos. Mas você também encontra pessoas que têm faculdade e que tá aí trabalhando de serviço de gente que nem precisa. Então eu entendo hoje em dia que o estudo é fundamental para gente, para conhecimento nosso, não para futuro. Uma coisa não tá ligada à outra. Então, pro Henrique, eu vou tentar tirar de tudo quanto é forma. Claro que eu quero que ele faça uma faculdade. É claro que é isso que eu incentivo ele a tudo. Mas também vou fazer ele fazer um canal no YouTube. Porque vai que é no YouTube aqui que ele vai estourar e vai conseguir, entendeu? A questão financeira dele. Fora outra coisa, né? A gente tá vindo aí com o mundo com a geração de inteligência artificial. Então, quer dizer, quem não se adaptar a essa nova realidade de que hoje em dia tudo é internet, tudo é tecnologia, vai ficar para trás. Vai ficar mesmo para trás. Então, eu tento ficar por dentro dos memes que tá acontecendo. Igual, toda vez que eu vejo um meme, eu fico brincando com o Henrique. Tinha um meme daquele negocinho falando assim, o quê? Nossa, é louco, não compensa. Nossa, é louco, não compensa. E aí, teve um dia que eu fui brincar com o Henrique. Eu fui e falei com ele. Ele falou, ô mãe, faz pra mim, sei lá o quê. Acho que ele pediu um lanche. Faz pra mim lanche. Eu, você é louco, não compensa. Ele foi e começou a rir. Ele, você viu, sei lá o quê. Por quê? Eu quero ficar naquele meio ali, porque o filme traz uma outra coisa sobre isso. Tá, aí voltando. E tem gente que acha que isso não é necessário. Eu não tenho que saber, eu não tenho que estar nesse meio nem nada. A situação desse menino, se os pais tivessem ali um controle maior sobre coisas que estavam acontecendo, sobre rede social, sobre memes, sobre códigos, sabe, escuros que tem ali no meio dessa rede social, muita coisa também poderia ter evitado. Eles poderiam ter enxergado, sabe, esse problema dessa criança antes e ter ajudado. Gente, emoji. Hoje em dia, emoji de coração, primeiro coração e pronto, acabou. Coração, dependendo do contexto da frase, o coração era aquilo. Hoje em dia, não. Tem coração de sei lá o que, quero te pegar. Tem umas frases que eu fiquei vendo. Eu vou deixar aqui na descrição algumas coisas que eu andei pesquisando, que eu ia falar tudo sobre isso, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito longo e eu fui pro passeio. Tem um monte de coisa que o menino manda, tipo, não sei se é número, tipo 16. Um adulto está olhando, porque ele conversa com as pessoas, né? Tipo assim, tal símbolo manda foto pelada, tudo, sei lá o quê. Aí, tipo, não posso, porque manda estrelinha, não posso, porque tem um adulto próximo. Então, quer dizer, às vezes você tá ali vendo o celular do seu filho, então você tá lendo uma conversa, oi, tudo bem, estrelinha? Oi, tudo bem, coraçãozinho roxo? E você tá ali passando normal, vendo uma mensagem normal. E vai ter uma conversa tão pesada se a gente não estiver olhando sobre isso.
Então a gente tem sim, sabe? Eu acho que é uma outra coisa. Se você é uma mãe, uma avó e tudo, tenta atualizar. Entende que, sabe, as coisas mudam, as coisas passam e tudo, e você quer o bem daquela pessoa mais nova. As crianças hoje em dia, pra mim, teve uma baixa de QI enorme, porque eles são muito inteligentes para uma coisa, mas tão tonto para outra, gente. O tipo de música, os tipos de coisa que eles fazem ter sucesso, estourar uns memes bobo que você fica pensando, não é possível, não é possível. Hoje em dia você não precisa de muito para poder conseguir, não. Gente que faz dancinha, tipo assim, estourando, ganha milhões, você pensa, meu Deus, é só tá lá, ó, e pronto, e já consegue. Então, tipo, o mundo tá perdido. E era uma coisa que eu tinha me atentado, porque eu não sei sobre isso. Eu acho que eu tô ali fazendo muito, sabendo um meme e tudo, estando ali acompanhando o Henrique jogos, eu fico olhando. Eu não gosto que ele joga Roblox. E o povo fala muito mal de Roblox. Só que é um jogo que ele gosta, então eu fico sempre ele olhando pra ver se ele tá conversando, sabe, com alguém no chat. Já falei com ele, eu só deixo ele aceitar quem é amigo e tudo. Só que a gente sabe, a gente é pai, a gente é mãe, a gente também já deu aquela ali, aquela passada na perna do pai da gente pra poder fazer alguma outra coisa errada, coisa assim, né? Então, quer dizer, pode ser que ele apaga, conversa e apaga, só que a minha parte eu sei que eu tô tentando fazer, acompanhar. Não deixo ele seguir pessoas que não é da escola dele nem nada, quando é assim, não gosto que ele converse, prefiro que quando ele vai jogar, aqui em casa a gente faz muito isso, até minha mãe fica escutando. Ele liga pros amigos dele, eu gosto de ver ele jogando, mas conversando com os amigos dele, que ele, tipo, ele tá lá na sala, eu tô aqui, ó, tipo, tô escutando o que eles estão falando. E sai cada besteira. Às vezes sai umas, tipo assim, ele tem 11 anos, e às vezes sai umas palavras que eu penso, meu Deus, como é que esses meninos ficam falando sobre isso? Eles têm um grupo de WhatsApp. Eu já vi conversando no WhatsApp deles de menino de 11 anos falando: ah, fui esse final de semana pra casa da minha tia, fui lá e a minha prima. Quando eu vejo, tipo assim, aí eu vou lá buscar o Henrique, eu vejo esses meninos e fico pensando, gente, eu não acredito nem que seja verdade. Apesar de que se fosse também não iria me surpreender tanto não, sabe? Mas tipo, mesmo se não for verdade, o que que o menino de 11 anos tá pensando nisso? Me responde. Um menino de 11 anos tá preocupado em fazer alguma coisa desse tipo. Que é uma coisa também que aqui em casa, depois eu quero conversar sobre isso, sobre a abertura que a gente tem, porque isso daí é uma vantagem muito grande da minha mãe. Minha mãe, Deus pequenininha, aqui em casa a gente conversa sobre sexo como uma coisa normal. Então, é bem aberto sobre isso. O Henrique, sabe, tem um entendimento já também, até o que a idade dele permite, né? Porque nem tudo a gente pode falar. Mas eu acho isso bem bacana na nossa criação de casa, da gente conversar sobre isso aberto. Porque minha mãe sempre entendeu de que é melhor conversar aberto e ela vendo onde a gente tem dúvida do que deixar lá pra escola ensinar. Deixar um amiguinho desse falando que pega a prima e ensinar. Porque, entendeu? Se o Henrique não escutar de mim antes sobre a responsabilidade, as causas, quando acho que é o momento certo para poder fazer isso, o corpo, né? Entender sobre o corpo dele e tudo, ele vai aprender na rua. E aí vai acabar fazendo cagada, vai, entendeu? Fazer coisas que não tem muito sentido. Igual no filme da adolescência, o menino, gente, ele é uma gracinha e ele se acha feio. E tem muito disso. A quantidade de crianças sofrendo bullying, você vê uma criança, uma menina lindinha e tudo, sofre bullying por causa de um cabelinho, sofre um bullying porque é mais gordo, sofre bullying porque o menino é magro, sofre bullying porque usa óculos e tudo. Então, quer dizer, as crianças hoje em dia estão perdendo a identidade. E antigamente a gente queria era brincar. Podia até achar, ah, não, que bonitinho, mas a gente queria era brincar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, crianças que estão desenvolvendo o corpo, sofrendo bullying por causa de um processo que tá passando, né? Nem o que vai chegar ali. E pior, eles se sentindo para baixo, atacando ali uma depressão, uma coisa assim, uma ansiedade. Porque eles estão tendo cobranças de que eles não precisam sofrer agora. Porque é claro que a gente, como adulta, a gente tem essa cobrança de manter a estética mesmo. Que eu comecei a ouvir pedindo desculpa no meu cabelo. O que vocês têm a ver com o meu cabelo? Mas a gente sabe que a gente tem que aparentar alguma coisa. Mas isso quando adulto, não quando criança. Uma criança não tem que sofrer esse tipo de coisa. E o filme traz isso também. Você sabe o que acontece com seu filho, com seu neto no colégio? Você sabe como ele se sente? Ele se sente uma criança segura para poder achar que onde vai ter alguém? Existem uns grupos de pessoas que falam assim que, sabe, você é feio, você não vai ter ninguém. Se você não obrigar uma mulher a ficar com você, você não vai ter a mulher. Então, quer dizer, qualquer forma de você ter uma mulher, obrigando ela. Chantageia, machuca, sabe? Obriga, bota medo, fica com ela através de medo. Crianças estão aprendendo de que a forma de conseguir uma mulher, porque as mulheres não vão escolher ele, porque as mulheres têm uma quantidade, uma porcentagem de homens que são os acessíveis para ela poder escolher por beleza, coisa assim. Se você não tiver nesse meio, a única forma de você conseguir vai ser essa. Sabe? Desfazendo, fazendo coisa assim. Imagina uma criança crescendo, ouvindo isso, entendendo de que isso que é certo. Se nós mulheres já não temos segurança hoje em dia, onde que
não existisse nesse escândalo dessa coisa de rede social e tudo, imagine as próximas gerações. Entendeu? Eu sou mãe de menino. E olha que eu sou muito preocupada, você vê, em questão das mulheres. O que eu tô falando? Eu não tô criando menino pra poder ser ruim, não. Tô criando pra poder ser um menino bom, um homem bom. Eu quero, tipo assim, sabe? Que se qualquer pessoa abrir a boca pra falar do Henrique, eu posso ir lá defender ele. Porque eu sei, isso não. Eu quero criar um filho certo. Eu quero que a sogra do meu filho vire pra ele e pensa: meu Deus, muito obrigado pelo homem que minha filha casou. Nossa, vou me sentir extremamente realizada. Eu quero que a esposa do meu filho vire e fale: olha, agradeça a Deus todos os dias por ter conhecido você e ter criado uma família com você. É isso que eu quero. Então, eu não quero criar um homem que vai ser o garanhão, que vai sair pegando mil e sei lá. Sabe? Eu quero criar um homem de verdade. E o filme me abriu sobre isso. Tipo, eu cheguei a conversar com o Henrique sobre isso. E me surpreendeu muito também eu achar de que eu saber, porque aqui em casa, ainda mais minha mãe e meu pai colocam o Henrique lá em cima de beleza. E eu saber que ele não é tão confiante assim. Sabe? Que ele é inseguro. E eu achei que ele era muito confiante, porque a gente sempre fala, e perto da gente ele se mostra uma criança confiante. Mas quando eu falo em questão de confiança para poder, se ele acha, sabe, que tipo, se as meninas olham para ele e acham ele bonito, coisa assim, já me surpreendeu ele achar que não. Então foi uma coisa que o filme abriu meus olhos de que eu preciso conversar com ele. Por isso que cortar com o cabelo dele mexeu tanto comigo, e também é um outro vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. Outros assuntos do vídeo. O pai foi criado de uma forma ruim pelo pai dele. E ele não queria repetir isso com os filhos. Por isso que ele tentou ser muito amoroso. E é por isso que o menino queria o pai próximo, sabe? Porque o menino sabia ali fazer aquela tipo manipulação de que ele era mais fácil ter o pai, porque aquele jeitinho, não, pai, não fui eu, sei lá o quê. Ele iria conseguir convencer o pai. E o pai tem aquela máscara, que é uma outra coisa que a gente faz. Que é o que eu até comentei aqui, que às vezes a gente não quer trazer os mesmos erros que os pais da gente cometeu com a gente para os nossos filhos. Só que com isso, a gente também tá trazendo, tipo assim, a gente tá perdendo a base. A base tá ficando para trás. Será? Deixa eu pensar aqui num exemplo. A gente tem tipo assim, eu apanhei muito como criança, meu filho não vai apanhar. Meu pai mandava eu fazer um monte de coisa, eu não tinha tempo para poder brincar. Meu filho não vai fazer, vou deixar ele brincar. A gente só tirou a nossa dor e liberou 100% pro nosso filho. A gente não arrumou também equilíbrio. Tipo, meu pai não teve equilíbrio entre brincadeira e serviço. Vou trazer esse equilíbrio pro meu filho. Meu pai não teve equilíbrio entre isso e aquilo outro. Vou trazer o equilíbrio pro meu filho. Geralmente a gente acha de que não, meu pai não fez isso, então meu filho vai fazer isso 100%. E aí, talvez também tenha sido um erro, né? Porque as crianças, elas precisam de limite. Porque uma criança também sem limite... Até a própria Bíblia diz, né? Ali, sem uma correção, sem uma coisa, o filho fica louco mesmo, fica doido. Então a gente precisa limitar, a gente precisa corrigir. Mas a gente também precisa ter aquela visão de limites, visão de que o tempo muda, de que às vezes o que funciona pra mim, o que eu achava que era certo hoje em dia, não vai ser tão assim. Minha sobrinha tem um cabelo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vou tentar filmar o cabelo dela. Cismou agora que quer o cabelo liso. Minha irmã vai tentar, sabe, diminuir os cachos dela sem deixar tão liso. A gente tem certeza que ela vai arrepender lá na frente, porque o cabelo dela é muito lindo mesmo. Só que aí, 11 anos. E aí, tem gente que vai culpar, falar, mas ela não tem decisão, ela não pode tomar essa decisão pra vida dela. Uma criança de 11 anos não sabe o que quer. Tem gente que vai apoiar. Ela tem 11 anos e ela sabe sim o que quer. E ela quer usar o cabelo dela solto pra ela mesma usar. Não dá, porque é muito volumoso. Tem que estar cuidando todos os dias e tudo. E a rotina dela também é muito corrida. Entendeu? A minha irmã trabalha. E aí? Vai deixar a menina infeliz com o cabelo só de trança, vai fazer o que a menina quer e ela mesmo pode conseguir lavar e pentear o cabelo dela. Porque além do cabelo ser muito cacheado, é muito cabelo. Então, quer dizer, é complicado, sabe? Tipo, eu, por exemplo, não sei falar com minha irmã. Sei o que é o certo dela fazer. Eu não posso falar, faz isso. Não faz isso porque você sabe que vai arrepender e ela não é dona do nariz dela. Entendeu? Não dá pra gente poder ter essa certeza, ter esse equilíbrio. E por último ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, apesar que é um vídeo, gente, um filme, que assistam. Assistam com esse olhar, não é sobre o filme, é sobre as mensagens por trás de tudo aquilo que aconteceu, que o filme quer trazer. O último ponto ali que eu também quero falar... Não, quero falar sobre 2 pontos. Depois, uma outra coisa que acontece muito. Escola.
Gente, a escola não tinha estrutura nenhuma. Eu não sei vocês, mas todo mundo fala muito bem de escola. Só que vocês já repararam como a escola, ela destrói também uma parte da gente? A gente é avaliada entre inteligente e burro por provas. Eu conheço gente que ia super mal na prova, até mesmo por causa da pressão ali, sabe? Daquela hora de ter que fazer o exercício e tudo. Você toma bomba se você não conseguir uma quantidade de notas. Quem disse que, tipo... E fora também que às vezes a gente estuda coisa que a gente não vai usar nunca mais na vida da gente, tipo... E eu, por exemplo, tomei bomba em física. Eu tomei bomba em física. No 2º ano. E quer dizer, precisava ter perdido o ano inteiro por causa de uma bomba na física, gente. Aquilo ali acabou com a... Você pensa, meu Deus, um ano atrás, aí você volta pro outro ano. E aí você já é repetente, aquela coisa toda. Gente, a escola... Eu acho que o mundo precisa preparar um ambiente melhor, sabe? Eu acho que a cobrança que aquela escola faz ali não tem lógica. Você não pode colocar se uma criança ela é burra, se ela não é burra não, né? Se ela merece pro outro ano ou não, por falta ali daquele conhecimento, sabe? Por causa, às vezes, de uma matéria, de um ponto ali. Nos boletins vem escrito muito bom, bom. No do Henrique vem muito bom, bom, suficiente, insuficiente. Insuficiente pra quê? Pra que é isso insuficiente? Pra que, tipo assim, tudo bem, você quer não entender, você não saber a matéria, beleza. Mas ali a criança precisa repetir, ou às vezes a escola que precisa melhorar uma forma de ensinar aquela criança, a criança está tendo dificuldade naquilo ali de uma forma de melhorar. Quem fala, tem pai, tem que estudar dentro de casa. E pai e mãe que trabalha? E aí, a gente paga imposto, não deveria a escola mesmo arrumar um jeito de tentar ali estar ajudando melhor, já que está insuficiente? Em vez de fazer a criança repetir um ano inteiro matérias de que às vezes ela foi boa. Não sei, sabe? Eu sou muito contra. A quantidade de pessoas que sofreram em tudo, teve o bullying na escola. Não foi na rua, não foi no cursinho, sei lá o que foi. Dentro da escola que os bullies aconteceram. Foi dentro da escola que às vezes o professor jogou uma palavra ali, uma brincadeira, que fez a criança ficar com tanta vergonha daquilo ali, que na vida adulta, depois de uma apresentação, ela tem medo de conversar com as pessoas. Por quê? Aquele trauma que um professor causou, onde riu, onde fez alguma coisa. Então, quero que o Henrique estude? Quero. Mas eu não acho a escola um ambiente seguro, igual o povo tenta passar, não, sabe? Eu não tenho essa coisa com escola de, escola, nosso ambiente de escola é bom, alegre, que sei lá o quê. Não, não é. E eu, pelo menos, eu nunca sofri bullying. Igual meu pai foi pra Londres, eu era muito nova. Então, quer dizer, ele mandava dinheiro. Naquela época fazia muito dinheiro. Então, eu sempre tive um nível de vida mais alto. E eu estudava em colégio particular. Eu morava num bairro onde as pessoas tinham um nível mais baixo. Então, quer dizer, ali no meio ali, não sei se é por causa do meu nível aquisitivo em comparação aos outros, eu nunca sofri bullying. Porque eu tinha as roupas da marca, eu sempre trocava material. Então, tipo, sabe? Bullying, mesmo sendo negra, eu nunca sofri. Mas é um ambiente bem complicado. Bem complicado mesmo. Talvez ali na infância não, mas quando você já tá ali na fase da adolescência, ainda mais para quem muda de escola. Imagina um adolescente mudando de escola, tipo saindo ali do seu 1º ano, do seu 8º ano e indo para uma nova escola, um novo meio. Muitas das vezes a escola também não faz coisas para poder interagir, sabe? Fazer com que os alunos todos se juntem, ver aquele tanto de grupinho e ninguém tá nem aí. Deixa os grupinhos formados e vida que segue. E é a pessoa que tá sem grupinho. Você vai fazer trabalho, se você não tem amigo, você fica desesperado, pensando, meu Deus, quem vai ser meu par? Nossa, você fica com o que sobra. Então, isso também trouxe no filme. O menino estudava num colégio muito bagunçado. E eu acho que isso é um ponto importante. Seu filho, que tipo de colégio seu filho frequenta? Às vezes a atitude dele também vai estar ligada ao colégio. Às vezes dentro de casa ele vai estar ali. Ok, bacana. Mas e dentro do colégio? Às vezes o transtorno que ele vai ter não é por causa de você dentro de casa, mas do colégio que ele estuda. Porque crianças ficam muito tempo no colégio também. A maioria dos amigos vem de lá. Então, outro ponto também é você tentar. Você está fazendo tudo? Tudo mesmo? Até nesse meio escolar você também está ali acompanhando, querendo saber, indo em reunião com os professores e perguntando como é que tá. Sabe? Isso daqui eu acho legal no Portugal. Que é uma coisa que eu quero fazer para o Henrique ano que vem. Que se a escola pedir, pode ter acesso ali a um psicólogo. O que eu acho que a mãe não deveria pedir. Eu acho que deveria ser obrigado, sabe? Porque todo mundo sabe fazer terapia. Conversar ali com psicólogo, para mim, é fundamental. Se a escola pode oferecer isso, por que não oferecer? E agora sim, o último ponto, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Perdão pelo tamanho do vídeo. Por último, o que eu disse esse tempo todo. No filme, os pais, é você reconhecer. Olha, filho,
perdão, eu não sou perfeita. Mas também você reconhecer, eu fiz o que eu pude. Porque no final, os pais, eles entendem o erro deles. Eles sempre deram de tudo para a criança. Só que ninguém ficava ali acompanhando. Entendeu? Eles tiveram que trabalhar. Um até falar, mas quando você trabalhava, eu também estava em casa e tudo. Ficava, mas a criança ficava lá em cima, mexendo no computador sem nenhuma, ali, sabe, nenhuma fiscalização de alguém olhando e vendo o que tá vendo. Faltou fiscalização. Teve amor, teve presentes, teve família, teve estrutura familiar, teve escola, mesmo que no ambiente ruim, que também que é o que fala que faltou, né? Olhar o tipo de ambiente. Teve, então, educação, mas não teve uma escola boa. Mas não teve ali alguém para poder vigiar. E esse foi os erros do pai. Tanto que no final eles falam, olha, é um dia de cada vez. A gente errou. Muitas das vezes a gente, como pai, a gente culpa os filhos da gente. Só que se você for puxar lá no fundo, talvez você também tenha culpa por causa disso daí. Entendeu? O que os pais falam para os filhos, eu acho que é muito importante. Tenta sempre jogar essa palavra boa de incentivo, porque de porrada da vida já vai vir. A vida mesmo já vai trazer. Mas fica ali, sabe, apoiando. Lembra de que a vida não é baseada só em dar presente. A vida não é baseada só em supervisão. A vida não é baseada só em cobrança. Sabe? Tenta manter o equilíbrio. E quando você for olhar um erro, tenta pensar, eu contribuí para que isso também acontecesse? Tanto em coisa boa, tanto em coisa ruim. Faz um peso, sabe? Tipo, às vezes você tem um filho ali que, deixa eu pensar, um filho muito grosso. Com você, um filho que não te dá carinho. Mas e você? Você foi uma mãe que deu com muito carinho, que abraçou muito, beijou muito, falava que amava muito? Porque às vezes você fala, nossa, meu filho saiu, sei lá o que, sai e nem liga pra mim, pegou sei lá o que e tá aí vivendo a vida dele como se eu não existisse. Talvez esse tipo de coisa foi uma coisa que você passou pra ele quando mais novo. Você só trabalhava, nunca tava ali presente nem nada, então ele aprendeu de que, olha, eu tenho minha vida até a vida dela. Mas você também não ficar triste por causa disso. Saber. Consequências, igual eu falei, tem pais que precisam trabalhar. O que você vai fazer? Vai ficar dentro de casa, seu filho passando fome? E aí? Então, aprenda para não sofrer. De que você não é perfeita, mas com certeza está dando o melhor que você pode. E eu acho que é isso daí, gente. O filme, eu poderia ficar aqui muito tempo, mas o vídeo já tá muito longo. Assistam o filme. Tenta olhar por esse lado, sabe? Tipo assim, dos seus erros mesmo, ainda mais você que é mãe de mais de uma coisinha e tudo, de mais de um filho, você que é mãe de adolescente, tenta colocar isso na sua cabeça de que olha o que ele tá olhando, sabe? O que ele tá assistindo, acompanha em jogos, acompanha ele em tudo, porque o mundo tá ruim. Já falei, né? As conversas hoje em dia entre linhas tá terríveis. E a gente, como pai, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, de acordo com o que o mundo também está exigindo da gente, como eu disse, né? Outros tempos, outras exigências, e entregar nossos filhos para Deus, porque é a única pessoa que consegue acompanhar ali em cada um segundo da vida dele, que a gente não pode estar presente, que a gente não está ali acompanhando. E além do mais, quem melhor do que ele poder conhecer o que passa dentro da cabeça, do coração, de tudo, né? Mudei de roupa porque eu estava gravando esse vídeo no dia que aconteceu o apagão na Europa. E meu telefone estava sem bateria, descarregou e eu não pude finalizar. Então agora eu vim aqui finalizar o vídeo para poder postar para vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aqui no comentário se você assistiu esse filme, se você achou que eu viajei na maionese nessa explicação ou se você também me dá razão. Deixa aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Tchau, tchau.